Esse assunto de ação e reação, hoje, por contato por telefone, você me disse algo muito interessante, que caiu a ficha em mim, rapaz. O criador da reação. Explica um pouquinho mais isso. Isso me interessou demais. Não, é a novidade que eu tenho. Então isso está me interessando também, e isso está me envolvendo num monte de está quebrando, inclusive, alguns paradigmas antigos que eu tinha, tá? Quer dizer, alguns paradigmas estão sendo dissolvidos, estão sendo diluídos em função dessa nova percepção que eu tive. O criador da reação. Para mim, a reação era simplesmente algo acontece e eu estou reagindo a isso. Não tem criador, não tem nada sobre isso. Aí ontem à noite eu começo a ser jogado num espaço. Um espaço estranho, um espaço diferente, um espaço com algum certo nível de cognição, não sei que espaço era. E o espaço falava o seguinte, eu entrava naquele espaço, acontecia algo, eu começava a reagir, e nessa reação eu começava a entender que a minha cognição estava sendo modulada, que a minha ação estava sendo dirigida por minha cognição. Eu achei estranho, mas como que pode uma ação estar sendo dirigida pela cognição e a minha cognição está sendo dirigida pela reação? Que coisa é essa? Não tem agir aí, não tem fluir aí, não tem brotar aí, tem simplesmente se defender aí. Então eu estava me defendendo, e aí começou a aparecer imagens de medo. Foco, não sei o que, medo. E eu sentia medo das imagens, e nesse medo eu reagia para defender o corpo. E na defesa do corpo, eu pegava o meu processo cognitivo, trabalhava as minhas percepções em cima desse processo cognitivo e defendia o corpo, mas já com ideias, já com crenças, já com estruturas lógicas estabelecidas e bem direcionadas, defender o corpo. E aí eu olhei, caramba, quem que é isso? Tem um dono aí, tem um criador aí, tem alguém que está mandando nesse processo, e não sou eu. Estou sendo usado por alguém. Acordei um pouquinho, fiquei tonto, falei, caramba, que coisa é essa? Que processo é esse? E só pensei o seguinte, se eu pensar vai atrapalhar. Que coisa estranha, né? Estranho. Se eu pensar, vai atrapalhar. Então, parei de pensar de novo. Deitei de novo, veio de novo a coisa. O Criador apareceu. Que Criador? O medo é o Criador da reação. Rapaz. Ele é o chefão. Ele é o chefão. Então o que acontece com esse processo? Eu tenho medo. Tá bom, eu tenho medo. Medo é um processo emocional muito intenso. Medo é classificado, inclusive, como uma emoção para a maior parte das pessoas. É uma espécie de emoção, mas é muito mais do que uma emoção. Medo começa a gerar um processo de intelectualidade. Medo começa a gerar um processo lógico, racional, cognitivo, perceptivo. O medo está dirigindo algo. O medo é o criador de agora quem eu me identifico ser. Alguém sendo dirigido pelo medo. Puxa. E agora o medo que está dirigindo, ele era um medo que esse criador, ele tem uma especialidade, ele tem um porquê existir. O medo, esse grande criador, esse grande fenômeno medo, ele é especialista em defender seu corpo. Ele vem para defender corpo. O teu corpo. Não é o corpo do outro. É o teu corpo. O meu corpo, e vou usar o meu corpo agora para isso, o meu corpo ele tem um grande protetor. O protetor do meu corpo podemos chamar medo. Mas esse medo é o criador de um monte de estruturas cognitivas e perceptivas e lógicas e de crenças e de fé e de comportamento e de ação
mas ação baseada no medo. Correto. Não é mais ações criativas e são ações reativas. São reações. Sim, mas há reações que constroem algo, constrói ponte, constrói prédio, constrói armas, constrói lanças, arcos para se defender o meu corpo. Então, a melhor defesa é o ataque. Então, eu vou matar os outros para me defender. Isso é o criador medo. Interessante. Ele é a estrutura que apareceu. Só que agora que o criador medo apareceu, ele entrou em processos cognitivos, e esses cognitivos e emocional, e eu me perco nisso, é muito confuso isso, e eu me localizo como uma espiritualidade X, que tem uma cognição. Correto. Essa cognição já foi estruturada em cima do medo. Eu estou nela. Então agora eu não sinto mais medo, eu estou perdido nela. E agora eu entro em processos de ações, reações, o caramba, e acho que estou controlando a coisa. Não, eu não estou controlando mais nada. Eu estou sendo controlado por um criador que se chama medo. Que a criação dele, e esse criador, ele foi para defender o corpo e criou um processo cognitivo. E eu me perdi no processo cognitivo. Estou desestruturado, estou descentrado. Sou um cara especialista em reagir e criticar o que acontece. E não consigo criar mais nada. Porque eu sou um cara que posso até criar por medo, por raiva, por rancor. Não é pelo processo criador da ação. É pela reação só. A criação vem pela reação. A criação vem pela reação, vem pelo medo. Porque a criação e a criatividade natural nas pessoas vem pelo outro criador, que é o amor. O amor é criativo por natureza. Então ele vai criar para expandir, para diluir, para agradar todo mundo, para agradar todo ser vivo, para preservar, para conservar, para brilhar, para crescer. Caramba, é um amor. Esse é o criador. De verdade, ele cria estrelas, ele cria luz, ele cria tudo, o amor. O medo é para preservar o corpo. Eu tenho medo e vou preservar o corpo com esse processo cognitivo. Aí esse processo cognitivo está lá, e esse processo cognitivo é uma maneira de pensar. E eu me centralizo, me localizo e me realizo nessa maneira de pensar fora do amor. Fora da criação.